Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos a mais uma aula da disciplina de Ética e Legislação. Nós estamos estudando liberdades públicas, direito público e direito administrativo. Na primeira parte da aula, nós já estudamos a diferença entre direito público e direito privado. Nós estudamos a relação vertical que existe entre a administração pública e os administrados, as funções e poderes do Estado, a tripartição dessas funções do Estado, que se dividiram em poder executivo, legislativo e judiciário, os aspectos da administração pública, as atribuições, o direito administrativo e suas características, os poderes administrativos. Vimos também qual é a função administrativa, a diferença entre administração direta e indireta, sendo que a indireta é composta por autarquias, empresas públicas, sociedades de economia mista, fundação. Vimos também entes de cooperação que não entra nessa definição. Começamos a estudar os atos da administração e agora nós vamos começar o estudo dos princípios do regime jurídico da administração pública. Os princípios, conforme nós já estudamos em outras aulas, normalmente eles se repetem, tendo mais o viés do enfoque que nós estamos tomando. Hoje, por exemplo, é do direito administrativo. Primeiramente, nós vamos ver dois dos princípios que a gente já conhece, que eles são gerais para todas as áreas do direito, conforme eu disse. O primeiro deles é o princípio da supremacia do interesse público sobre o interesse privado. O interesse público ele sempre é sobreposto ao interesse do particular, dos administrados que somos nós. O administrador ele atuará em posição de superioridade em relação ao particular, por conta do interesse público ser prioritário ao interesse privado. Em alguns momentos, a administração ela vai praticar atos onde se iguala ao particular, mas nunca o poder público atuará integralmente sobre o regime de direito privado. Ele sempre terá alguns privilégios, ainda que ele se encontre nivelado conosco, ainda que seja uma relação horizontal e não vertical, como é a regra. Como o administrador ele é representante da coletividade, ele vai receber prerrogativas que são benefícios a mais que o indivíduo comum, para que ele possa, desta forma, alcançar a satisfação do bem-estar de todos. Apesar desse princípio ser considerado um dos princípios basilares do direito administrativo, ele está implícito em todo o ordenamento jurídico. Explicitamente, nós não vamos encontrá-los nem na Constituição, nem na legislação infraconstitucional. Nós vamos ver alguns exemplos da supremacia da administração pública. O poder de polícia, a requisição de bens, privilégios processuais, são exemplos da supremacia da administração pública sobre os particulares. Como é que ele Estado exerce essa supremacia? Por exemplo, no poder de polícia, ele pode interditar um restaurante que não está de acordo com as regras da vigilância sanitária. O Estado pode autuar e interditar. A requisição de bens é quando a administração, no caso de eminente perigo público, ele pode usar a propriedade particular, a administração pode usar a propriedade particular para atingir o fim público.
E alguns dos benefícios processuais, privilégios, é que os prazos da Fazenda Pública eles sempre são dilatados. Eles terão prazo em dobro para qualquer manifestação processual. E o início da contagem é só com intimação pessoal, diferente do direito particular, tá? Do direito privado. O próximo princípio é o princípio da indisponibilidade do interesse público. Como o administrador ele é apenas gestor da coisa pública, a coisa pública não é dele, é do povo. Ele não pode atuar visando as suas vontades. Ele deve agir em busca do interesse público. É um dever, não é uma possibilidade, é uma obrigação do administrador. Esse princípio ele vem para impor limites ao administrador público, para evitar alguns excessos, já que ele tem todo o princípio da supremacia que lhe garante várias prerrogativas. No artigo 37 da Constituição Federal, mais precisamente no caput, nós vamos ter expressamente a previsão de 5 princípios que a administração pública deve respeitar, para que o ato administrativo tenha validade, para que tudo seja aceito dentro da administração. O administrador deve ter por base os 2 princípios já vistos, mais esses 5 que nós vamos ver agora. Então, na lei está dizendo: a administração pública direta e indireta de qualquer dos poderes da União, do Estado, do Distrito Federal e dos municípios obedecerá aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. O princípio da legalidade diz que o administrador não vai poder agir nem deixar de agir senão de acordo com a lei, na forma que ali estiver determinada. Ele só pode fazer ou deixar de fazer alguma coisa prevista em lei, sob pena de responsabilização pessoal. O princípio da impessoalidade diz que o mérito dos atos pertence à administração e não às autoridades que os executam. Então, a publicidade dos órgãos públicos deve ser impessoal. Não pode conter nome de prefeito, de vereador, de presidente, governador. Isso está em desacordo com um dos princípios da administração pública. A seguir, nós temos o princípio da moralidade. O administrador deve agir tendo em vista não uma moral privada, mas uma moral pública, uma moral administrativa que é comum a todos, ou ética profissional, que seria o conjunto de princípios morais que devem ser observados no exercício de uma profissão. A seguir, nós temos o princípio da publicidade. Todos os atos públicos da administração pública devem ser publicados, devem ter divulgação oficial, para requisito de sua eficácia, para ter validade, né? Salvo algumas exceções. Para a segurança nacional, investigação policial e processos que corram em segredo de justiça. O princípio da publicidade, ele teve uma alteração com a medida provisória 896 de 2019, entrou em vigor dia 9 de setembro de 2019. Altera a lei que prevê a publicidade dos atos, permitindo que, além da publicação no Diário Oficial, para a eficácia dos atos, também possa ser publicado num site da esfera pública. Então, se é um ato administrativo, ele pode ser publicado no site se é um ato administrativo municipal, pode ser publicado no site da cidade. Se é estadual, no site do estado e assim por diante. Como isso é uma medida provisória, ela ainda vai para a apreciação do Congresso Nacional, será submetida ainda, porque é uma norma com força de lei editada pelo Presidente da República. Ela tem validade,
de 60 dias, podendo ser prorrogada por mais 60. Precisa ser convertida em lei com a aprovação do Congresso. Senão, ela só vai ter vigência, só vai ter validade no período em que a medida esteve no ordenamento jurídico. Se não for convertida em lei, a partir do término do seu prazo, ela não pode mais ser aplicada, certo? Se você tiver interesse em conhecer as regras gerais para edição e apreciação das medidas provisórias, nós encontramos no artigo 62 da Constituição Federal. Precisamos lembrar que as medidas provisórias, elas são leis ordinárias na escala de hierarquia das normas proposta por Kelsen. Elas estão na mesma linha das leis delegadas, dos decretos legislativos, das resoluções, juntinho ali com as leis ordinárias. Então, elas não podem ser inconstitucional. Não podem tratar da matéria constitucional de forma diferente do que já está ali, sob pena de declaração, da inconstitucionalidade. Também é preciso que a gente estude a responsabilidade civil do Estado. Aqui eu estou falando só da administração pública. A responsabilidade privada, a responsabilidade pessoal do direito privado, nós vamos ter uma aula específica para isso. Para a administração, a responsabilidade é sempre objetiva. O que significa isso? Responsabilidade civil é uma obrigação imposta a uma pessoa de ressarcir os danos sofridos por outra pessoa. No artigo 37, parágrafo 6º, nós temos que as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado, prestadoras de serviços públicos, responderão pelos danos que seus agentes, nesta qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa. Então, a administração sempre vai responder para o particular. Tem o direito de cobrar do agente público que causou aquele dano e o gasto ao erário, mas quem responde é sempre a administração, por conta de sua responsabilidade ser objetiva. A prova que o particular precisa ser feita é somente do ato, do dano e do nexo causal entre o ato e o dano, independente do agente público ter agido com dolo ou culpa. Aqui o nexo causal, ele é um vínculo fático que liga o efeito à causa. É a comprovação de que houve o dano efetivo motivado pela ação do agente público. Voluntária, por negligência ou imprudência, é indiferente. Se tiver essa comprovação do nexo causal, a administração pública é responsável pelo dano e vai ressarcir o particular, vai indenizar. A administração pública, para firmar contratos com particulares, ela deve seguir uma determinação legal contida no artigo 37, inciso 21 da Constituição, que é complementada por uma lei 866/93, que é a Lei de Licitação e Contratos da Administração Pública. Então, na Constituição, nós temos que, ressalvados os casos específicos na legislação, as obras, serviços, compras e alienações são vendas, serão contratados mediante processo de licitação pública, que assegure igualdade de condições a todos os concorrentes, com cláusulas que estabeleçam obrigações de pagamento mantidas as condições efetivas da proposta, nos termos da lei, o qual somente permitirá as exigências de qualificação técnica e econômica indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações. Aqui está prevendo que qualquer contratação deve ser feita através de licitação
em uma de suas modalidades que nós vamos estudar a seguir. Nós temos isso, eu estou disponibilizando o link para vocês no site do Planalto. Nós temos essa lei 8666/93. E no artigo 1º dessa lei, nós temos um resumo do que está dito no artigo 37 da Constituição. Nós temos algumas outras normas relacionadas ao tema, porque não existe um código de direito administrativo, como eu falei para vocês. São leis esparsas, além de alguns artigos da Constituição que tratam da administração pública. Então, quais são essas normas relacionadas ao tema? A 8666 de 93, que é a Lei Geral de Licitação e Contratos. A Lei 10.520 de 2002, que é a Lei do Pregão. O Decreto 5450 de 2005, que regulamenta o pregão eletrônico. O Decreto 7892 de 2013, que regulamenta o sistema de registro de preços. A Lei 12.462 de 2011, que institui regime diferenciado de contratações públicas. A Lei 13.303 de 2016, que é das estatais. A Lei 8.987 de 95, que é a Lei das Concessões e Permissões. E a Lei 11.079 de 2004, que é a Lei das Parcerias Público-Privadas. Bom, para a administração pública contratar, vai ter que ser através de licitação. Existem algumas exceções? Sim, eu deixei um quadro para vocês nos slides, onde temos a inexigibilidade, a dispensabilidade ou a dispensa da licitação. Tem que estar previsto em lei, porque é exceção. A inexigibilidade da licitação é quando, por exemplo, eu quero contratar determinado artista para fazer um show, um cantor. Não pode ser qualquer cantor, tem que ser aquele cantor que diga respeito ao local, por exemplo, da festa onde vai acontecer. Uma festa em Belém, em Belém do Pará. Fafá de Belém seria a cantora mais indicada neste caso, segundo a administração. Para contratar a Fafá de Belém, eu não preciso fazer licitação, porque não vai existir concorrência, não vai existir competição. A licitação vai ser impossível, já que Fafá de Belém é única. Então, eu posso contratá-la diretamente. A dispensabilidade de licitação significa que pode ser dispensável. Num caso de produtos de baixo valor, de guerra, de licitação deserta, quando não estão preenchidos os requisitos, para poder declarar o vencedor. A licitação, nesse caso, ela é possível, mas existe permissão legal para a contratação direta do particular. Está no artigo 24 da Lei 8666 de 93. As dispensas de licitação, elas são possíveis em caso de doação de um imóvel realizada entre entes federativos ou no caso de permuta, troca de imóveis entre órgãos integrantes da administração pública. O rol do artigo 17, que é onde consta a dispensa de licitação, ele é taxativo. Só o que está ali pode ser dispensado da licitação. Ele não é exemplificativo. Exemplificativo é aquele rol que contém mais modalidades em outros artigos legais. O da dispensabilidade e o da dispensa, não. Somente o que está na lei. Nós precisamos também saber quais são as modalidades de licitação. Elas são concorrência, tomada de preço, convite, concurso e leilão, pela Lei 8666 de 93. Mas, instituído pela Lei 10.520 de 2002, existe o pregão, que é feito somente para bens e serviços comuns. Então, vamos lá.
Tudo que vai acontecer na licitação tem que vir determinado no edital, independentemente da modalidade. Ali vai estar preço, vai estar forma de execução do trabalho, vai estar forma de pagamento, qualificação, se for preciso, qualificação técnica. Tudo tem que estar descrito no edital, sob pena de nulidade da licitação. A modalidade concorrência, ela é utilizada para contratos que envolvam muito valor. O valor é muito alto. Então, ela é uma licitação muito detalhada. Ela é uma concorrência. A tomada de preço é feita através de contratos de valor médio. O convite, ou carta convite, como queiram, quando são valores menores. Temos o concurso para escolha de trabalho técnico, científico ou artístico, com prêmio ou remuneração ao vencedor. Pode ser um concurso que vai estipular um prêmio para o vencedor e pode ser o concurso de provas e títulos, que exige aptidão técnica da pessoa, que sendo aprovada vai ser empossada no cargo que prestou o concurso e vai ter o prêmio seria a remuneração mensal. Então, deixa de ser prêmio, é uma remuneração, é o salário que ele vai receber todo mês por ser um agente público, um funcionário público. Temos também, quando se tratar de bens móveis, o leilão, para poder ter o contrato de bens móveis, né, feito através de leilão. É muito importante lembrar, gente, do edital. Então, é ele que vai vincular qualquer atividade dentro da licitação, qualquer obrigação, qualquer direito de ambas as partes. Tá certo? Era isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Muito obrigada pela atenção. Bom final de semana e até semana que vem, se Deus quiser.